Eu te perdoo, mãe. Essas palavras saíram da boca do meu filho Gabriel, enquanto ele segurava minha mão no leito do hospital. Seus dedos estavam frios, pálidos. O monitor cardíaco apitava num ritmo irregular que me arrancava pedaços da alma a cada segundo. Eu queria gritar, queria sacudir o mundo e exigir que ele ficasse. Mas tudo que saiu foi um choro engasgado, silencioso, daqueles que quebram a gente por dentro. Gabriel tinha apenas 23 anos. 23 anos de sorrisos tímidos, de abraços apertados, de "Mãe, preciso te contar uma coisa", sussurrado na cozinha enquanto eu fazia café. 23 anos que agora pareciam escorrer entre meus dedos como areia. "Eu te perdoo pelo quê, meu filho?", perguntei com a voz trêmula, limpando as lágrimas que não paravam de cair. "Você não tem nada para me perdoar." Ele sorriu. Aquele sorriso fraco, cansado, de quem já não tem forças para fingir. E então apontou para a mesa de cabeceira, onde havia uma pasta parda de documentos que eu nunca tinha visto antes. "Abre depois que eu não estiver mais aqui, tá? Promete pra mim." Prometi. Claro que prometi. Eu teria prometido qualquer coisa naquele momento. Qualquer coisa para ver meu menino em paz. Mas o que eu não sabia era que aquela pasta não continha apenas papéis. Ela guardava um segredo que destruiria tudo o que eu acreditava sobre minha vida, meu casamento e o homem que eu chamei de marido por mais de 25 anos. Quando Gabriel fechou os olhos pela última vez, 3 horas depois daquelas palavras, eu senti meu mundo desabar. Mas o verdadeiro abismo ainda estava por vir. E tudo começaria com uma assinatura. A assinatura do pai dele. Do homem que eu amei. Do traidor que dormia ao meu lado todas as noites enquanto conspirava contra o próprio filho. Meu nome é Helena. Helena Maria dos Santos. Tenho 52 anos e moro em Ribeirão Preto, interior de São Paulo, numa casa simples de 3 quartos que sempre pareceu pequena demais para tanto amor e grande demais para tanta solidão. Passei a vida inteira sendo esposa, sendo mãe, sendo a mulher que acorda às 5 da manhã para fazer o café, que lava, passa, cozinha, cuida, que esquece de si mesma porque todo mundo sempre precisou de mim mais do que eu precisei de mim. Casei com Roberto quando tinha 25 anos. Ele era bonito, trabalhador, daqueles homens que sabem conversar e te fazer sentir especial, mesmo quando você tá usando um vestido velho e chinelo de dedo. Nos conhecemos num churrasco da empresa onde ele trabalhava como gerente de vendas. Eu era secretária na época. Ganhava pouco, mas tinha sonhos. Roberto me prometeu o mundo. Disse que ia me dar uma casa, filhos, uma vida tranquila. E por alguns anos, cumpriu. A casa veio 2 anos depois do casamento, com financiamento de 20 anos que ele fez questão de colocar só no nome dele, para facilitar no banco, segundo ele. Eu não questionei. Nunca questionei nada que Roberto decidia. Gabriel nasceu no 3º ano de casamento. Foi uma gravidez difícil, cheia de enjoos e sustos. Mas quando segurei aquele bebê pela primeira vez, soube que tinha encontrado o sentido da minha vida. Ele era perfeito. Pequeno, delicado, com aqueles olhos escuros que me olhavam como se eu fosse a única pessoa no universo. Roberto ficou feliz com a chegada do filho, mas logo voltou a se dedicar ao trabalho. Ele sempre teve essa desculpa. "Preciso trabalhar para sustentar a família, Helena. Você entende, né?" E eu entendia. Sempre entendi. Mesmo quando ele chegava tarde, mesmo quando viajava semanas seguidas, mesmo quando o cheiro de perfume que não era o meu grudava na camisa dele. Criei Gabriel praticamente sozinha. Fui eu quem trocou fraldas, quem levantou de madrugada quando ele tinha febre, quem ensinou as primeiras letras, quem compareceu em todas as reuniões escolares enquanto Roberto tinha compromissos importantes. Fui eu quem segurou a mão dele quando teve medo do escuro, quem curou o joelho ralado, quem secou lágrimas de coração partido quando a primeira namoradinha terminou com ele. Mas eu nunca reclamei. Achava que era assim que devia ser. Que o papel da mãe era esse: se sacrificar, se anular, se transformar em sombra para que os outros brilhassem. Roberto sempre foi um homem de aparências. Gostava de frequentar clubes, de ser visto em lugares certos, de ostentar um carro novo a cada 3 anos, mesmo quando as contas em casa apertavam. Ele tinha amigos influentes, gostava de jogar golfe aos domingos e fazer churrascos onde todo mundo elogiava como ele era bem-sucedido. Eu ficava na cozinha preparando as saladas, servindo os convidados, sorrindo quando alguém dizia: "Seu marido é um vencedor, Helena." Por dentro, eu me sentia cada vez mais vazia, mas não sabia nomear aquilo. Achava que era normal.
Que todo casamento era assim depois de tantos anos. Gabriel cresceu quieto, sensível, meio deslocado. Era diferente do pai. Não gostava de esportes, preferia ficar em casa lendo ou desenhando. Roberto não escondia a decepção. Chamava o filho de fraco, de molenga. Dizia que ele precisava virar homem. Eu tentava proteger Gabriel como podia, mas palavras machucam de maneiras que abraços não conseguem curar. Quando Gabriel fez 18 anos, ele me contou que era gay. Sentamos na varanda, tarde da noite, e ele chorou tanto que pensei que fosse desmanchar ali na minha frente. Eu segurei o rosto dele entre minhas mãos e disse: "Filho, eu te amo. Nada vai mudar isso. Nada." Roberto descobriu uma semana depois. Ouvi os gritos do escritório. Ouvi palavras que nem vou repetir, ofensas que cortaram meu filho em pedaços. Gabriel saiu de casa naquela noite e passou 3 dias dormindo na casa de uma amiga antes de eu conseguir convencê-lo a voltar. As coisas nunca mais foram as mesmas. Roberto mal olhava para o filho. Eu vivia no meio, tentando manter a paz, construindo pontes que Roberto destruía com silêncios e olhares de desprezo. Então veio a doença. Leucemia. A palavra que ninguém quer ouvir. Gabriel tinha 22 anos quando foi diagnosticado. Lembro do dia que o médico disse: "Vocês vão precisar de um transplante de medula óssea. Alguém da família é compatível?" Eu fiz o teste. Roberto fez. Nenhum de nós era compatível. O médico disse que ia colocar Gabriel na fila nacional, mas as chances eram pequenas. O tempo era curto. Foi nesse momento que eu percebi Roberto mudando. Ele ficou mais distante, mais frio. Não visitava Gabriel no hospital com a frequência que deveria. Sempre tinha uma desculpa, sempre tinha um compromisso mais importante. Eu vendi joias que tinha guardado, peguei empréstimo no banco, fiz rifa, pedi ajuda na Amigos. Tudo para pagar os tratamentos que o convênio não cobria. Roberto dizia que ia ajudar, mas o dinheiro nunca aparecia. E agora, olhando para a pasta parda que Gabriel me deixou, com meu filho morto faz apenas 6 horas, eu ainda não entendia o que ele tinha me perdoado. Mas estava prestes a descobrir. O velório foi num sábado chuvoso. Uma daquelas chuvas finas de maio que deixam tudo cinza e úmido. A capela do cemitério São Benedito estava decorada com flores brancas que amigos de Gabriel trouxeram. Havia gente jovem, colorida, chorando sentida. Os amigos dele da faculdade, do grupo de teatro amador que ele participava. A namorada Clara que amou meu filho até o último segundo. Roberto chegou atrasado, de terno preto, gravata impecável, cara de quem estava cumprindo o protocolo. Ele não chorou, não abraçou ninguém. Ficou de pé, rígido, perto do caixão, mas sem olhar para o filho. Minha irmã Lúcia, que veio de Campinas para me apoiar, sussurrou no meu ouvido: "Esse homem tem coração de pedra, Helena. Que pai é esse que não derrama uma lágrima pelo próprio filho?" Eu não respondi. Estava vazia demais para defender Roberto. E cansada demais para acusá-lo. Depois do sepultamento, voltamos para casa. A chuva tinha virado tempestade. Roberto entrou, tirou o paletó molhado e foi direto pro quarto. Nem perguntou se eu estava bem, nem me abraçou. Nada. Fui até a cozinha fazer um café que não ia beber. Lúcia sentou comigo à mesa e segurou minha mão. "Você precisa descansar, mana. Já faz 3 noites que você não dorme direito." "Não consigo. Toda vez que fecho os olhos, vejo ele no hospital dizendo aquelas palavras." "Que palavras?" "Eu te perdoo, mãe." "Lúcia, o que será que ele quis dizer?" "Perdoar o quê?" Lúcia desviou o olhar. Tinha algo ali. Algo que ela sabia e eu não. "Lúcia, o que você sabe?" Ela suspirou fundo. "Helena, eu não queria te contar agora, não é hora, mas... Roberto andou fazendo umas coisas estranhas nos últimos meses." "Que tipo de coisas?" "Ele foi até a imobiliária onde trabalho 3 vezes. Estava tentando vender a casa. Disse que vocês iam se mudar. Disse que precisava do dinheiro urgente." Meu coração disparou. "Vender a casa? Mas ele nunca me falou nada sobre isso." "Pois é. E tem mais. Ele pediu para não te contar. Disse que ia ser uma surpresa." Surpresa. A palavra ecoou na minha cabeça como um tiro. Roberto nunca foi de surpresas românticas. Se estava escondendo algo, era porque não prestava. Naquela noite, esperei Roberto dormir. Quando os roncos dele ecoaram pelo quarto, peguei a pasta que Gabriel tinha me deixado e fui para a sala. Minhas mãos tremiam quando abri. Dentro havia documentos. Muitos documentos. E na primeira página, um bilhete escrito à mão com a letra de Gabriel. "Mãe, eu descobri tudo. Tentei confrontar o pai, mas ele disse que eu era louco,
que eu estava delirando por causa dos remédios. Mas não estou. Eu vi. Eu tenho provas. E agora você também tem. Use-as quando estiver pronta. Eu te amo. E te perdoo por ter ficado tanto tempo ao lado de um homem assim. Você merecia coisa melhor. Gabriel. Lágrimas caíram sobre o papel, borrando um pouco a tinta. Comecei a ler os documentos com mãos trêmulas. O primeiro era um extrato bancário. Uma conta que eu nunca tinha visto. No nome de Roberto. Com quase R$200 mil depositados. 200 mil que ele nunca mencionou enquanto eu vendia minhas joias para pagar quimioterapia do nosso filho. O segundo documento era ainda pior. Era um contrato de venda da nossa casa. Assinado por Roberto 2 semanas antes de Gabriel morrer. Ele tinha vendido nossa casa. A casa onde criei meu filho. A casa das minhas memórias. E não tinha me contado. Mas o terceiro documento foi o que me fez vomitar ali mesmo, na sala, sobre o tapete que eu mesma tinha bordado anos atrás. Era um formulário do hospital. Um formulário de autorização para transplante de medula óssea. Datado de 6 meses atrás. E havia 2 assinaturas ali. Uma era do médico. A outra era de Roberto. Meu marido era compatível com Gabriel. E ele tinha recusado o transplante. Ele tinha condenado nosso filho à morte. Sentada ali, no chão frio da sala, com vômito na boca e o coração despedaçado, comecei a lembrar de tudo. Cada momento. Cada sacrifício. Cada vez que escolhi Roberto, em vez de mim mesma. Lembrei do dia que conheci Roberto. Eu tinha 25 anos e trabalhava como secretária numa empresa de autopeças. Ganhava pouco, morava num quartinho alugado perto do centro, dividia o espaço com uma colega de trabalho. Sonhava em estudar pedagogia, queria ser professora, mas não tinha dinheiro para a faculdade. Roberto apareceu na minha vida como um salvador. Ele era gerente, ganhava bem, dirigia um carro importado, me levava para jantar em restaurantes que eu só conhecia de fora, me dava presentes, me fazia sentir especial, mas também me fazia sentir pequena. Aos poucos, de maneiras sutis que eu não percebia na época. Você não precisa trabalhar tanto, Helena. Quando a gente casar, você pode largar esse emprego e cuidar da nossa casa. Faculdade? Pra quê, amor? Você não precisa disso. Você é perfeita do jeito que é. Aquele vestido tá muito chamativo. Os homens ficam olhando. Prefiro quando você usa cores discretas. Fui aceitando. Pedaço por pedaço, fui deixando ele moldar quem eu era. Larguei o emprego 2 meses antes do casamento. Desisti da faculdade. Usei o dinheiro que tinha guardado para comprar móveis para a casa dele. Depois que Gabriel nasceu, dediquei cada segundo da minha vida àquele menino. Ele era minha alegria, meu ar, minha razão de acordar. Quando ele sorria, o mundo fazia sentido. Quando ele me chamava de mãe, eu sentia que tinha valor. Lembrei das noites em que Gabriel tinha pesadelos. Ele entrava no meu quarto com os olhinhos assustados, segurando o ursinho de pelúcia desgastado. Mãe, tive um sonho ruim. Eu abria os braços e ele se enfiava debaixo das cobertas comigo. Roberto reclamava. Tá mimando o menino, Helena? Ele precisa aprender a dormir sozinho. Mas eu não me importava. Segurá-lo era a única coisa que ainda me fazia sentir viva. Quando Gabriel tinha 7 anos, Roberto perdeu o emprego. Foi um período difícil. Ficamos 3 meses sem nenhuma renda. Tive que pedir dinheiro emprestado para minha mãe, que era faxineira e mal tinha o que comer. Ela me deu R$200 que tinha guardado para emergências. Lembro dela dizendo: Filha, cuida bem desse dinheiro. Foi suado. Usei R$100 para comprar comida. Os outros 100 guardei para qualquer urgência. Roberto descobriu 1 semana depois. Pegou o dinheiro sem me avisar e voltou com uma camisa nova, dizendo que precisava estar bem vestido para as entrevistas de emprego. Eu não falei nada, apenas sorri e disse que ele estava lindo. Consegui um emprego de faxineira num consultório médico. Ganhava pouco, mas ajudava. Trabalhava de manhã, voltava correndo para fazer almoço, buscava Gabriel na escola, voltava a trabalhar à tarde. Roberto ficou 6 meses desempregado. Nesse tempo não lavou um prato, não varreu a casa, não ajudou com nada. Quando finalmente conseguiu outro emprego, como vendedor de uma loja de materiais de construção, foi como se tivesse ganhado na loteria. Comemorou, chamou amigos para um churrasco, comprou cerveja cara. Eu estava tão cansada que mal conseguia ficar de pé. Mas preparei tudo, servi todo mundo, limpei tudo depois. Ninguém me agradeceu. Lembrei de quando Gabriel tinha 14 anos e queria fazer aulas de desenho. Ele tinha um talento incrível. Desenhava paisagens, retratos. Tinha uma sensibilidade artística que me emocionava.
Conversou com Roberto sobre pagar as aulas. Desenho não dá dinheiro, filho. Isso é coisa de vagabundo. Você precisa pensar em ser engenheiro, médico, algo sério. Gabriel me procurou chorando. Mãe, eu só queria uma chance. Trabalhei dobrado por 3 meses. Fazia faxinas extras aos sábados. Guardei cada centavo. Quando juntei o suficiente, matriculei Gabriel no curso. Não contei para Roberto. Disse que uma amiga tinha conseguido bolsa para ele. Gabriel me abraçou tão forte naquele dia que pensei que ia quebrar. Obrigado, mãe. Você é meu anjo. Foi uma das poucas vezes na vida que me senti importante. Lembrei de quando Gabriel fez 18 anos e me contou que era gay. Lembrei do pavor nos olhos dele, do jeito que ele segurava minhas mãos tremendo. Mãe, eu sou gay. Eu tentei mudar, juro que tentei, mas não consigo. Eu sou assim. Olhei pro meu filho, pro homem que ele estava se tornando, e só senti amor. Amor puro, incondicional, do tipo que não cabe dentro do peito. Gabriel, eu te amo. E nada, absolutamente nada, vai mudar isso. Ele chorou nos meus braços por horas. E quando Roberto descobriu, foi como se uma bomba explodisse dentro de casa. Gritos, ofensas, portas batendo. Gabriel saiu de casa. Eu corri atrás dele na chuva, de chinelo, sem casaco. Encontrei ele sentado num ponto de ônibus, encharcado, soluçando. Sentei do lado dele. Não falei nada. Apenas segurei a mão dele. E ficamos ali, os dois molhados, até ele estar pronto para voltar. Protegi Gabriel de Roberto como pude. Mas proteção tem limites. Palavras machucam. Silêncios matam. E Roberto era especialista em ambos. Agora, segurando aqueles documentos nas mãos, eu entendia tudo. Entendia o pedido de perdão de Gabriel. Ele me perdoava por ter ficado ao lado de um homem que o desprezava. Por ter aceitado migalhas de afeto enquanto ele morria aos poucos. Não só de leucemia, mas de rejeição. E a pior parte é que eu tinha me convencido de que estava fazendo o certo, que estava mantendo a família unida, que era minha obrigação aguentar. Quantas mulheres fazem isso? Quantas se anulam, se destroem, se transformam em sombra achando que é amor? Olhei para o quarto onde Roberto dormia tranquilo. Tranquilo depois de matar nosso filho. Tranquilo depois de roubar minha vida, minha casa, meu futuro. E pela primeira vez em 52 anos, senti ódio. Ódio verdadeiro, daqueles que queimam as entranhas e pedem vingança. Mas eu não ia dar a ele o prazer de me ver destruída. Ia fazer coisa melhor. Ia fazê-lo pagar. A semana seguinte foi um borrão de dor e descobertas. Eu fingi normalidade. Cozinhei, limpei, sorri quando necessário. Mas por dentro, estava investigando, vasculhando, juntando peças de um quebra-cabeça que eu deveria ter montado faz anos. Na quarta-feira, Roberto saiu cedo dizendo que tinha reunião importante. Aproveitei para revirar o escritório dele, aquele cômodo da casa que sempre foi território dele, onde eu não podia entrar, para não bagunçar os documentos importantes. Encontrei mais extratos bancários, mais dinheiro escondido, quase R$300 mil acumulados em contas que eu desconhecia. Enquanto isso, nosso filho morria porque não conseguíamos pagar por tratamentos melhores. Enquanto isso, eu vendia o pouco que tinha para comprar remédios. Encontrei também recibos, jantares caros em restaurantes, hotéis, presentes em joalherias. Nenhum para mim, nenhum para o Gabriel. Roberto tinha uma amante, provavelmente tinha há anos. Senti meu estômago revirar de novo, mas dessa vez não vomitei. Apenas respirei fundo e continuei procurando. Foi quando encontrei a carta. Estava numa gaveta trancada que consegui abrir com um grampo depois de 20 minutos tentando. A carta era datilografada, formal, de um advogado, e dizia: Prezado senhor Roberto dos Santos, conforme solicitado, preparamos os documentos de separação judicial com divisão de bens favorável ao senhor. Como a casa está registrada apenas em seu nome e a senhora. Helena não trabalha formalmente. Terá direito apenas à meação dos bens adquiridos durante o casamento, o que se resume a alguns móveis e utensílios domésticos de valor irrisório. O senhor manterá a casa, o carro e todas as contas bancárias em seu nome. Sugerimos que inicie o processo assim que julgar conveniente. A senhora Márcia está ansiosa para oficializar a união com o senhor. Atenciosamente, Dr. Paulo Mendes. Márcia. Até nome a amante tinha. E Roberto estava planejando me expulsar de casa. Da minha casa. Da casa onde criei meu filho. Da casa onde guardava cada memória que me restava dele. Tirei foto de tudo com o celular. Cada documento, cada recibo, cada extrato.
Precisava de provas. Precisava estar preparada. Na quinta-feira à noite, Roberto chegou em casa diferente. Havia um brilho nos olhos dele que eu não via há anos. Ele estava feliz. E isso me revirou o estômago. Helena, precisamos conversar. Sentei no sofá com o coração disparado. Será que era agora? Será que ele ia me expulsar agora? Tão logo depois de enterrar nosso filho? Eu tô vendendo a casa. Eu sei. Ele piscou surpreso. Como você sabe? Minha irmã trabalha na imobiliária, lembra? Ela me contou. Roberto bufou, irritado. Aquela intrometida. Bem, tanto faz. A venda já está praticamente fechada. O novo dono assume em 30 dias. E para onde eu vou? Ele deu de ombros. Um maldito dar de ombros casual, como se estivesse falando sobre onde pedir comida e não sobre destruir minha vida. Você pode ir para a casa da sua irmã. Ou da sua mãe. Sei lá, Helena. Você dá um jeito. E você? Para onde você vai? Eu comprei um apartamento. No nome da Márcia. Ela é minha companheira há 5 anos. É justo que eu cuide dela. 5 anos. Ele tinha uma amante há 5 anos e eu não sabia. Ou não queria saber. E o dinheiro da venda da casa? Eu não tenho direito? Roberto riu. Aquela risada cruel, debochada, de quem já venceu. Direito a quê, Helena? A casa tá no meu nome. Você nunca trabalhou de verdade. Nunca contribuiu com nada. Sempre foi um peso morto nessa relação. Peso morto. As palavras me acertaram como um soco. Eu criei seu filho, cuidei da sua casa, lavei sua roupa, cozinhei suas refeições por 25 anos. E eu paguei as contas. Te sustentei. Te dei um teto. Se você acha que isso vale alguma coisa, pede pro juiz decidir. Mas te adianto, você não vai conseguir nada. Ele se levantou e foi pro quarto assobiar. Assobiar. Como se tivesse acabado de ganhar um prêmio. Fiquei ali sentada no escuro, sentindo o mundo desabar pela 1000ª vez. Mas dessa vez, algo diferente aconteceu. Em vez de desmoronar, senti algo endurecer dentro de mim. Uma raiva fria, calculada, que não pedia vingança impulsiva. Pedia justiça. E justiça era exatamente o que eu ia conseguir. Passei a noite em claro. Não de desespero, mas de planejamento. Pela primeira vez em décadas, eu estava pensando. Realmente pensando. Não em comida, não em limpeza, não em agradar ninguém. Estava pensando em mim, em sobrevivência, em dignidade. Na manhã seguinte, liguei para Lúcia. Mana, preciso da sua ajuda. E preciso que você não faça perguntas ainda. Lúcia não hesitou. Pode falar. Você conhece algum advogado bom? De verdade bom. Não desses que ficam empurrando acordo. Conheço. Doutora Beatriz Cunha. Ela é fera em direito de família. Já ajudou várias amigas minhas em divórcios complicados. Por quê? Marca uma consulta para mim. Para hoje, se possível. E vem comigo. 2 horas depois, eu estava sentada num escritório pequeno, mas organizado. De frente para uma mulher de uns 40 anos, cabelos curtos, olhar firme. Doutora Beatriz me cumprimentou com um aperto de mão forte. Senhora Helena, sua irmã me contou um pouco da situação. Pode me explicar com detalhes? Comecei a falar. E uma vez que comecei, não parei. Contei tudo. Os 25 anos de casamento. O filho que morreu. O marido que recusou o transplante. O dinheiro escondido. A casa vendida às escondidas. A amante. Os planos de me jogar na rua. Doutora Beatriz ouvia em silêncio, anotando tudo num bloco amarelo. Quando terminei, ela olhou para mim com uma mistura de raiva e compaixão. Senhora Helena, o que seu marido fez é criminoso em vários níveis. A recusa de transplante pode ser enquadrada como omissão de socorro. A venda da casa sem seu consentimento é fraude. As contas escondidas configuram sonegação no processo de partilha de bens. Mas ele disse que eu não tenho direito a nada porque a casa está no nome dele. Ele mentiu. Vocês são casados em regime de comunhão parcial de bens. Isso significa que tudo que foi adquirido durante o casamento pertence aos dois, independente de estar no nome de quem. A casa é metade sua. O dinheiro é metade seu. E o fato dele ter tentado fraudar a partilha trabalhará a nosso favor. Pela primeira vez em dias, senti uma fagulha de esperança. O que eu preciso fazer? Primeiro, não assine nada que ele pedir. Absolutamente nada. Segundo, me traga todas as provas que você tem. Extratos, documentos, fotos, tudo. Terceiro, vamos entrar com ação de divórcio litigioso e pedido de tutela de urgência para bloquear a venda da casa e as contas bancárias dele. Isso é possível? Não só é possível, como é necessário. E tem mais.
Se conseguirmos provar que ele recusou ser doador para o filho de vocês de forma proposital, podemos entrar com ação por danos morais. O valor pode ser significativo. Lucy apertou minha mão. Eu estava tremendo, mas não de medo, de adrenalina. Quanto tempo isso vai demorar? Depende. Mas vou te adiantar uma coisa, senhora Helena. Homens como seu marido são acostumados a mulheres que aceitam tudo caladas. Quando essas mulheres finalmente reagem, eles não sabem o que fazer. E é aí que cometem erros. Erros que usaremos contra ele. Saí do escritório com um contrato assinado e uma pasta cheia de documentos. Doutora Beatriz me deu uma semana para juntar todas as provas. Depois disso, a guerra começaria oficialmente. Mas eu não ia esperar uma semana para começar a agir. Naquela mesma tarde, fui até o banco onde Roberto tinha as contas escondidas. Levei minha certidão de casamento e um documento de identidade. Solicitei extratos de todas as contas em nome dele. A atendente hesitou. Senhora, essas contas são individuais. Eu preciso da autorização dele. Mostrei a certidão. Somos casados em comunhão parcial. Eu tenho direito legal de acessar essas informações. Ela consultou um gerente. Depois de 20 minutos de espera, voltou com os extratos. E com informações ainda mais chocantes. Roberto não tinha só uma conta. Tinha 4. E o total somava mais de R$500 mil. R$500 mil escondidos enquanto nosso filho morria. Enquanto eu vendia minhas joias. Enquanto eu pedia dinheiro emprestado para comprar remédios. Fotografei tudo. Guardei as cópias. E senti algo que não sentia há muito tempo. Poder. À noite, quando Roberto chegou em casa, agi normalmente. Fiz jantar. Coloquei a mesa. Sorri quando necessário. Ele não fazia ideia da tempestade que estava prestes a cair sobre ele. E isso me deu um prazer que jamais pensei sentir. No sábado de manhã, enquanto Roberto dormia, revirei o armário dele procurando mais evidências. Foi quando encontrei uma caixa de sapatos velha embaixo de um monte de roupas que ele nunca usava. Dentro da caixa havia fotos. Fotos de Roberto com uma mulher loira, bonita, bem mais nova que eu. Eles estavam em viagens, restaurantes, abraçados, sorrindo. Havia também cartões de aniversário dela para ele, bilhetes de amor, recibos de presentes caros. Mas o que mais me chamou a atenção foi um envelope lacrado. Abri com cuidado. Dentro havia um testamento. O testamento de Roberto. Li cada palavra com o sangue fervendo. Ele deixava tudo para Márcia. A casa, que ele nem deveria ter direito total. Os carros, o dinheiro, tudo. Para mim, deixava os móveis e utensílios da residência como forma de reconhecimento pelos anos de serviços prestados. Serviços prestados. Como se eu fosse empregada. Como se 25 anos de casamento, de dedicação, de amor incondicional não valessem nada além de pratos e panelas velhas. Mas havia algo mais no envelope. Uma carta manuscrita, com data de 3 anos atrás. Era de Roberto para Márcia. Meu amor, sei que está difícil esperar, mas logo estaremos juntos. Estou apenas aguardando o momento certo para me livrar da Helena. Ela não suspeita de nada, como sempre. É uma mulher simples demais para perceber o óbvio. O Gabriel é um problema. Enquanto ele estiver doente, não posso pedir divórcio sem parecer cruel. Mas a natureza está fazendo o trabalho por mim. Os médicos deram poucos meses de vida para ele. Quando isso acabar, serei livre. Sobre o transplante que me pediram para fazer, recusei. Falei para o médico que tenho problemas de saúde que impedem a doação. Mas a verdade você já sabe. Não vou arriscar minha saúde por aquele menino. Nunca o aceitei. Nunca vou aceitar. É melhor assim. Com o dinheiro que juntei, vamos poder viver bem. Comprei aquele apartamento que você gostou. No seu nome para não ter problemas com partilha. A casa eu vendo e fico com o dinheiro antes de oficializar qualquer separação. Te amo. Logo seremos felizes. Roberto. Minhas mãos tremiam tanto que a carta quase caiu no chão. Ele tinha planejado tudo. Cada detalhe. Esperou nosso filho morrer. Recusou salvar a vida dele propositalmente. E ainda tinha coragem de escrever: a natureza está fazendo o trabalho por mim. Gabriel não foi morto pela leucemia. Foi morto pelo próprio pai. Chorei. Chorei tanto que pensei que ia sufocar. Mas eram lágrimas de raiva, não de tristeza. Raiva pura, visceral, do tipo que transforma pessoas. Fotografei tudo. Cada foto, cada carta, cada documento. Mandei tudo pro meu e-mail, pro e-mail da Lúcia, e salvei em 3 pendrives diferentes. Não ia arriscar perder essas provas. Quando Roberto acordou, umas 10 da manhã, encontrou o café pronto na mesa. Bolo de fubá quentinho, do jeito que ele gostava.
Sorri quando ele entrou na cozinha. Bom dia, amor. Ele nem respondeu. Apenas pegou a xícara e foi pro sofá ver televisão. Eu continuei sorrindo. Porque agora eu sabia algo que ele não sabia. Sabia que tinha provas suficientes para destruir ele. Não só no divórcio, mas criminalmente. Recusa de socorro resulta em prisão. Fraude em partilha de bens também. E eu tinha tudo documentado. Mas ainda não era hora de mostrar as cartas. Precisava de mais uma coisa. Precisava garantir que Márcia também ia pagar pelo que fez. Na segunda-feira, segui Roberto. Peguei um Uber e mandei o motorista ficar a uma distância segura do carro dele. Ele foi direto pro apartamento dela, num prédio chique no centro da cidade. Esperei na esquina. 2 horas depois, eles saíram juntos. Ela era bonita mesmo, bem cuidada, roupas de marca. Eles entraram num restaurante caro. Fotografei tudo, mas fotografar não era suficiente. Eu precisava falar com ela. Precisava que ela soubesse quem eu era. Entrei no restaurante. Pedi uma mesa longe da deles. Esperei terminarem de comer. Quando Roberto foi ao banheiro, me levantei e fui até a mesa dela. Márcia? Ela levantou o olhar confusa. Sim, você é... Helena, a esposa do Roberto. O rosto dela empalideceu. Ela tentou se levantar, mas segurei firme no braço dela. Calma, não vim fazer escândalo. Vim te avisar uma coisa. Eu não... Você acha que ele te ama? Que vai largar tudo por você? Ri, uma risada amarga. Ele não te ama, Márcia. Assim como nunca me amou. Você é só a próxima idiota na fila. Você não sabe de nada. Sei de tudo. Sei das contas escondidas. Sei do apartamento no seu nome. Sei que ele matou nosso filho para poder ficar com você. E sabe o que mais? Tenho provas de tudo. Ela ficou branca. Ele não matou ninguém. Recusou ser doador de medula. Tinha compatibilidade e recusou. Isso é crime. E eu vou provar. Roberto estava voltando. Larguei o braço dela e saí do restaurante antes que ele me visse. Mas a semente estava plantada. Márcia ia começar a duvidar dele. E gente em dúvida comete erros. Erros que eu ia usar a meu favor. Na terça-feira de manhã, doutora Beatriz me ligou. Helena, tenho novidades. Consegui uma liminar. As contas de Roberto estão bloqueadas e a venda da casa foi suspensa judicialmente até resolvermos o divórcio. Senti um alívio imenso. E ele já foi notificado? Ainda não. A notificação sai hoje à tarde. Prepare-se. Ele vai ficar furioso. Ela estava certa. Roberto chegou em casa às 7 da noite berrando. O que você fez, Helena? O que você fez? Estava sentada no sofá, tranquila, fingindo assistir televisão. Fiz o quê, Roberto? Bloqueou minhas contas, suspendeu a venda da casa. Você tá louca? Não, tô lúcida pela primeira vez em 25 anos. Ele veio pra cima de mim, o rosto vermelho de raiva. Você não tem direito a nada. Eu construí tudo sozinho. Construiu com meu trabalho não remunerado, com minha dedicação, com minha vida que deixei de lado para cuidar de você e do nosso filho. Nosso filho? Aquele viadinho que você criou para ser fraco? Levantei. Olhei nos olhos dele. E pela primeira vez, não baixei a cabeça. Aquele filho que você matou. Roberto riu. Eu não matei ninguém. Ele morreu de câncer. Você recusou ser doador. Tinha compatibilidade e recusou. Tenho o documento do hospital. Tenho a sua carta para Márcia confessando tudo. O rosto dele mudou. Do vermelho da raiva pro branco do medo. Você mexeu nas minhas coisas? Nas nossas coisas. Nessa nossa casa. Que é metade minha, por sinal. Você não tem nada. Não tem dinheiro, não tem trabalho, não tem onde morar. Tenho uma advogada excelente. Tenho provas suficientes para te colocar na cadeia. E tenho dignidade, Roberto. Coisa que você nunca teve. Ele levantou a mão. Pensei que ia me bater. Mas aí ouvi o barulho da porta. Lúcia tinha chegado com 2 amigos homens, grandões, que eu tinha pedido para ficarem comigo naquela noite. Roberto abaixou a mão. Xingou baixo. Pegou as chaves do carro e saiu batendo a porta. Lúcia me abraçou. Você foi incrível, mana. Ainda não acabou. Nos dias seguintes, trabalhei com a doutora Beatriz construindo o caso. Ela conseguiu acesso aos registros médicos de Gabriel através de uma autorização judicial. Os documentos confirmavam. Roberto era compatível. Tinha assinado uma recusa formal de doação, alegando problemas de saúde pessoais. Conseguimos também perícia nas contas bancárias. Roberto tinha desviado dinheiro sistematicamente durante anos. Abria conta, depositava parte do salário, nunca declarava.
A cereja do bolo foi quando Márcia ligou. Helena, é a Márcia. O que você quer? Quero te ajudar. Ele me usou. Mentiu pra mim também. Disse que vocês estavam separados há anos. Que você tinha concordado com tudo. E você acreditou? Silêncio. Depois um choro baixo. Eu fui idiota. Foi, mas pode se redimir. Você tem alguma coisa que possa me ajudar? Tenho mensagens, áudios. E tenho uma gravação de uma conversa onde ele fala sobre ter forjado uns documentos para vender a casa mais rápido. Meu coração acelerou. Você pode me mandar isso? Posso, mas você promete não me envolver diretamente? Eu tenho medo dele. Prometo. Ela mandou tudo naquela mesma noite. Áudios de Roberto falando sobre a fraude, sobre os planos de me deixar sem nada, sobre como Helena era burra demais para perceber qualquer coisa. Encaminhei tudo para a doutora Beatriz. Ela ficou eufórica. Helena, com isso podemos não só ganhar o divórcio, como processar ele criminalmente. Isso é ouro. No sábado, Roberto tentou me procurar. Mandou mensagem dizendo que queria conversar, que podíamos resolver tudo de forma civilizada. Ignorei. Ele apareceu na porta de casa. Lúcia estava comigo. Helena, por favor, a gente pode entrar num acordo. Eu te dou uma parte do dinheiro. Você assina o divórcio e cada um segue sua vida. Não. Não? Não quero acordo. Quero justiça. Você vai se ferrar nisso tudo. Processo é caro, demorado. Você não tem dinheiro para bancar advogado. Tenho. Doutora Beatriz aceitou trabalhar com honorários ao final do processo. Ela sabe que vai ganhar. Roberto socou a porta. Você vai se arrepender, Helena. Vou fazer você se arrepender. Já me arrependi de coisa demais na vida. De você, principalmente. Mas agora não me arrependo mais. Agora eu luto. Ele foi embora bufando. E eu soube que a próxima fase estava começando. A fase do confronto final. A audiência foi marcada para uma quinta-feira de manhã, 2 meses depois que dei entrada no processo. Naqueles 2 meses, vivi na casa da Lúcia. Roberto tentou várias vezes me intimidar, me chantagear, me fazer desistir. Não desisti. Cheguei ao fórum com a doutora Beatriz. Ela estava confiante, elegante, com uma pasta cheia de documentos organizados. Eu estava nervosa, mas firme. Roberto chegou com o advogado dele, Dr. Paulo Mendes, o mesmo que tinha escrito aquela carta planejando me deixar sem nada. Eles conversavam baixo, pareciam confiantes, mas quando a juíza começou a falar, a confiança deles evaporou. Senhor Roberto, a senhora tem ciência de que existem acusações graves sendo feitas contra o senhor. Acusações de fraude, ocultação de bens e omissão de socorro resultando em morte. O senhor gostaria de se manifestar? Roberto limpou a garganta. Meritíssima, isso tudo é absurdo. Minha esposa está revoltada com a separação e inventando coisas. Doutora Beatriz se levantou. Meritíssima, gostaria de apresentar as provas. Ela colocou tudo na mesa. Os extratos bancários, as fotos de Roberto com Márcia, as cartas, a gravação onde ele admitia a fraude. E principalmente o documento do hospital mostrando que ele tinha recusado o transplante. A juíza analisou tudo em silêncio. O rosto dela ia ficando cada vez mais sério. Senhor Roberto, o senhor recusou ser doador de medula para seu filho? Eu tinha problemas de saúde. Meritíssima. Não podia fazer o procedimento. Segundo os laudos médicos aqui presentes, o senhor estava em perfeita saúde. Os médicos recomendaram fortemente a doação. O senhor assinou uma recusa formal. Roberto ficou vermelho. Eu tinha direito de recusar. É meu corpo. Tinha direito sim. Mas isso não exime o senhor das consequências morais e potencialmente legais dessa recusa. Principalmente quando combinada com as evidências de que o senhor estava esperando a morte do próprio filho para poder tocar sua vida com outra mulher. Dr. Paulo Mendes tentou intervir. Meritíssima, isso é especulação. Não é especulação quando há uma carta manuscrita confessando exatamente isso. A juíza olhou para Roberto com nojo. Senhor, em 30 anos de carreira já vi muita coisa, mas um pai que deixa o filho morrer por conveniência, isso é novo para mim. Roberto abaixou a cabeça. A juíza continuou. Quanto ao divórcio e partilha de bens, fica determinado que todos os bens adquiridos durante o casamento serão divididos igualmente. A casa será vendida e o valor dividido. As contas bancárias ocultas serão repartidas. O senhor Roberto deverá pagar pensão alimentícia retroativa à senhora Helena pelos anos de trabalho doméstico não remunerado, conforme cálculo a ser determinado por perícia.
Meritíssima, isso é um absurdo, Roberto gritou. Silêncio! E tem mais. Estou encaminhando cópia destes autos ao Ministério Público para análise de possível crime de omissão de socorro e fraude processual. O senhor pode responder criminalmente por isso. Saí do fórum com Lúcia e doutora Beatriz. Estava tremendo, mas não de medo, de alívio, de sensação de justiça sendo feita. Roberto me alcançou no estacionamento. Helena, espera. Parei. Virei para ele. O quê? Eu sinto muito. Por tudo. Ri. Uma risada amarga, cansada. Sente? Sente o quê, Roberto? Sente que foi pego? Porque arrepender mesmo? Duvido. Eu fui um idiota. Eu sei. Mas a gente pode... Não pode nada. Acabou. Você matou nosso filho. Destruiu nossa família. Tentou me deixar na rua. E agora quer o quê? Perdão? Só queria... Gabriel me pediu perdão antes de morrer. Ele me perdoou por ter ficado tanto tempo do seu lado. E sabe de uma coisa? Eu aceito o perdão dele. Mas você nunca vai ter o meu. Virei as costas e fui embora. Roberto ficou ali parado, no estacionamento, sozinho. Exatamente como merecia. 3 semanas depois, a casa foi vendida. Recebi minha metade, 450 mil reais. Mais do que eu tinha visto na vida inteira. As contas bancárias foram divididas. Mais 250 mil para mim. A perícia calculou que Roberto me devia 300 mil em trabalho doméstico não remunerado durante os 25 anos de casamento. No total, saí com quase 1 milhão de reais. Dinheiro que eu nunca sonhei ter. Mas mais importante que o dinheiro foi a liberdade. A sensação de dignidade recuperada, de ter lutado e vencido. Roberto foi indiciado por omissão de socorro e fraude. O processo criminal ainda está correndo, mas segundo a doutora Beatriz, as chances de condenação são altas. Márcia terminou com ele 3 dias depois da audiência. Mandou até mensagem pedindo desculpas de novo e dizendo que estava se tratando com um terapeuta para não cair em relacionamentos tóxicos nunca mais. Eu disse que esperava que ela conseguisse, porque no fundo ela também tinha sido vítima dele. De forma diferente, mas tinha. Hoje faz 6 meses que Gabriel morreu. 6 meses que minha vida virou de cabeça para baixo. 6 meses que descobri quem eu realmente sou quando paro de ser sombra dos outros. Comprei um apartamento pequeno e aconchegante perto da casa da Lúcia. 2 quartos, sala clara com uma sacada onde tomo café toda manhã vendo o sol nascer. É meu, só meu. Ninguém pode me tirar daqui. Matriculei numa faculdade. Pedagogia. Aquele sonho de ser professora que abandonei há tantos anos. Tenho aula 3 vezes por semana e adoro. Sou a aluna mais velha da turma, mas também a mais dedicada. As meninas mais novas me chamam de Tia Helena com carinho. Me pedem conselhos sobre relacionamentos. Eu sempre digo a mesma coisa. Nunca, nunca mesmo se anulem por homem nenhum. Vocês valem mais que isso. Voluntário num abrigo de idosos aos sábados. Leio livros para eles, converso, faço companhia. Muitos foram abandonados pelas famílias, assim como eu quase fui. A gente forma uma espécie de família improvisada ali, feita de gente que a vida machucou, mas que ainda teima em seguir. Tenho feito terapia, 2 vezes por semana. Choro muito nas sessões. Choro por Gabriel, pela vida que não vivi, pelos anos perdidos. Mas também rio. Rio quando lembro de coisas boas, quando descubro partes de mim que eu nem sabia que existiam. A terapeuta me disse uma coisa que ficou gravada. Helena, você passou a vida sendo necessária para todo mundo. Agora precisa aprender a ser importante para você mesma. Tô aprendendo. Devagar, com tropeços, mas tô. Visito o túmulo do Gabriel toda semana. Levo flores frescas, geralmente girassóis, que eram os favoritos dele. Sento ali na grama e conto para ele sobre minha semana, sobre a faculdade, sobre as coisas engraçadas que acontecem. Filho, eu fiz o que você pediu. Usei aquelas provas. Lutei. E ganhei. Não ganhei só dinheiro, não. Ganhei eu mesma de volta. Às vezes sinto que ele me ouve. Às vezes sinto uma brisa suave que parece um abraço. Talvez seja loucura. Talvez seja só saudade. Mas gosto de acreditar que ele tá em paz. Que me vê feliz e fica feliz também. Roberto eu não vi mais. Ouço notícias dele pela Lúcia de vez em quando. Tá morando num apartamento alugado. O dinheiro que sobrou depois da partilha acabou rápido. Perdeu o emprego. Tá processado. Sozinho. Parte de mim sente pena. Uma parte muito pequena. A maior parte sente que a justiça foi feita. Aprendi que perdão não significa esquecer. Não significa aceitar.
Perdão é você se libertar do peso que a mágoa causa. Eu perdoei Roberto? Não sei. Talvez nunca perdoe, mas também não gasto mais energia odiando ele. Ele simplesmente não existe mais na minha vida. É como se tivesse morrido junto com a mulher que eu era antes. A Helena de antes morreu naquele hospital, ouvindo o filho pedir perdão. E nasceu uma nova Helena. Uma que sabe que não precisa se anular para ser amada. Uma que entende que solidão é melhor que má companhia. Uma que descobriu que força não é aguentar calada, é saber a hora de gritar. Se eu pudesse voltar no tempo, mudaria tanta coisa. Teria terminado o relacionamento na primeira bandeira vermelha. Teria mantido meu emprego, minha independência. Teria protegido Gabriel melhor. Teria me protegido melhor. Mas não posso voltar. Só posso seguir. E é o que eu faço. Todo dia, acordo, olho no espelho e vejo uma mulher de 52 anos com rugas de quem chorou demais e sorrisos que finalmente são verdadeiros. Vejo uma sobrevivente. Uma guerreira. Uma mulher que descobriu que nunca é tarde para recomeçar. Hoje de manhã, enquanto tomava café na sacada, olhando para o céu azul de Ribeirão Preto, lembrei de algo que Gabriel me disse quando tinha uns 10 anos. A gente estava vendo um filme de super-heróis e ele virou para mim e disse: "Mãe, você sabia que as pessoas mais fortes não são as que nunca caem? São as que caem e levantam de novo." Eu caí. Caí tantas vezes que perdi a conta. Fiquei no chão por anos, aceitando migalhas, vivendo de joelhos. Mas levantei. E agora, de pé, com a cabeça erguida e o coração cicatrizando devagar, eu sei uma coisa. Nunca mais vou me ajoelhar para ninguém. Nunca mais vou esquecer quem eu sou por causa de quem eu amo. Porque amar não é se perder. Amar é se encontrar no outro sem deixar de ser você. E eu, Helena Maria dos Santos, finalmente me encontrei. Não no marido que me traiu. Não no filho que perdi. Mas em mim. Na mulher que sempre esteve ali, embaixo de todas as camadas de submissão e medo, esperando a hora certa para renascer. E renasci. Forte. Livre. Inteira. E essa, Gabriel, é a melhor maneira que encontrei de honrar seu perdão. Vivendo. De verdade. Pela primeira vez.